Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal e atuo na área de direito migratório. Além disso, também sou doutor em educação, com foco na educação jurídica, e a minha intenção sempre é trazer conteúdo informacional de qualidade e de uma maneira descomplicada. E por isso que nasce então esse projeto que nós já iniciamos e que eu faço as apresentações e os estudos da lei de estrangeiros de forma descomplicada, é, em lives aqui do YouTube. Mas hoje eu decidi gravar o vídeo. Então, assim, se tu estás aqui nesse canal, certamente ou tu és um imigrante ou pretendes te tornar um ou trabalha mesmo com imigração portuguesa, tá bom? Imigração de estrangeiros em Portugal. Imigração em Portugal, melhor dizendo. A proposta desse quadro que nós criamos aqui no YouTube é justamente discutir a lei de estrangeiros e toda a legislação correlata. Nós estamos estudando, este é o nosso quarto encontro, e hoje nós vamos entrar num tema muito importante. Inclusive, para você que não é advogado, solicitador, não é profissional da área do direito, esse conteúdo é muito importante, porque hoje nós vamos entrar no estudo que fala sobre a questão dos meios de subsistência. Olha que interessante. Então, enquanto eu preparo o material aqui, eu quero que tu deixe o teu like, tu te inscreva nesse canal para não perder nenhum conteúdo e tu escreva aqui para mim de onde que tu estás falando, se o áudio tá bom para ti e se é a primeira vez que tu tá aqui ou não, se tu já nos acompanha há mais tempo ou não, tá bem? Posso contar com o teu comentário, com a tua curtida nesse vídeo e com a tua inscrição nesse canal? Espero que sim. Ao final, se tu gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar para que outras pessoas também possam ter acesso à informação. Eu vou retomar aqui para vocês um ponto bem interessante, tá? Sobre a lei de estrangeiros. Olha só. Nós, e no primeiro vídeo desse canal, quando vocês, desse quadro Lei de Estrangeiros Descomplicada, eu mostro como que nós temos acesso a essa informação. E aqui eu vou trazer para vocês o índice para mostrar onde que nós estamos percorrendo esse caminho, onde nós estamos nesse caminho que nós estamos percorrendo, tá bem? Nós estamos estudando então a Lei de Estrangeiros, que é a Lei 23/2007, que aprova o regime jurídico de entrada e permanência, saída e afastamento de estrangeiros no território nacional. O que que nós temos visto já? O que que nós vimos? Nós falamos sobre o objeto da legislação, as transposições das diretivas, né, que são aplicáveis a esse dispositivo legal, as definições, ao âmbito, aos regimes especiais. Entramos na questão da entrada e saída no território nacional, falamos sobre passagem de fronteira, discutimos sobre controle transfronteiriço, zona internacional dos aeroportos, acesso à zona internacional dos portos e aeroportos e começamos então a ver as condições gerais de entrada. Neste ponto, nós, no último vídeo, no nosso encontro 3 destes estudos que nós estamos fazendo, nós vimos o artigo 9º e falamos sobre os documentos de viagem e documentos que os substituem. Olha que interessante, porque aqui nós temos aí várias informações que estão sendo divulgadas na internet a respeito da RCPLP, a respeito do cartão do cidadão, se é válido como documento de viagem ou não, e nós especificamos tudo isso, estudamos de uma maneira mais tranquila parte dos documentos de viagem e vocês têm acesso no último vídeo. Hoje nós vamos falar, nós já falamos também sobre o visto de entrada e hoje nós vamos falar no artigo 11º, que é justamente os meios de subsistência. Toda a legislação que está disponível aqui na Legispédia CEF, ela traz ao final comentários, certo? De como o CEF interpreta essa legislação, inclusive vai nos trazer aqui alguma regulamentação adicional, as origens do texto e o procedimento administrativo de como foi feito a partir da construção dessa legislação, tá? Então, assim, hoje nos meios de subsistência, nós vamos também ver a portaria número 1563 de 2007, de 11 de dezembro, que define os meios de subsistência do que os cidadãos estrangeiros devem dispor para entrada, permanência ou residência em território nacional.
Qual é a nossa ideia aqui? É aprender a conhecer esse essa lei, esse direito nosso. Então, vem aqui comigo que eu quero falar uma coisa rapidinho contigo aqui. Nesse ponto do aprender a conhecer, a gente precisa entrar realmente de uma maneira muito profunda no conhecimento. Claro que, inevitavelmente, nós vamos ler trechos da legislação e nós vamos discutir aqui, em casos práticos, casos concretos, como que isso pode funcionar. E eu tenho certeza que, ainda que eu tenha outros vídeos aqui que trate das questões do meio de subsistência, esse ponto do estudo da legislação, nós vamos sim aprofundar o conhecimento para que vocês possam entender qual é a aplicabilidade da lei em cada caso. Claro, e deixo muito claro isso, que estas aulas, digamos assim, ou estes vídeos de estudo que nós estamos compartilhando com vocês, não substituem, em hipótese alguma, um aconselhamento jurídico ou uma orientação jurídica que deve ser prestada por um profissional habilitado em Portugal. Ou seja, advogados inscritos na ordem dos portugueses ou solicitadores, tá bem? Inscrito na ordem respectiva deles. Estes profissionais são os profissionais habilitados e que podem te ajudar no teu planejamento migratório. Então, se tu está caindo aqui para ter o conhecimento da legislação, fica. Agora, se tu precisa de um aconselhamento jurídico para o teu caso concreto, agende uma consulta jurídica para poder ter uma orientação mais assertiva em relação ao teu caso. Agora, tenho certeza que se tu acompanhar esse vídeo na íntegra, sem pular etapas, sem colocar no vezes dois, ou tudo mais, tu vai conseguir entender a construção do raciocínio e vai conseguir tirar as conclusões que vão responder, muitas vezes respondem as tuas dúvidas que tu tens, tá bem? Então vamos lá. Vamos à nossa Lei de Estrangeiros, artigo 11º. Atenção. Não é permitida a entrada no país de cidadão estrangeiro que não disponham de meios de subsistência suficientes, quer para o período de estada, quer para a viagem para o país na sua admissão seja garantida, ou que não estejam em condições de adquirir legalmente esses meios. É importante que a gente leia de novo para tu entender. Não é permitida. O que não é permitido é proibido. Então, é proibida a entrada no país de cidadãos estrangeiros que não disponham de meios de subsistência suficientes, quer para o período de estada, quer para a viagem para o país no qual sua admissão esteja garantida, ou que não estejam em condições de adquirir legalmente esses meios. Aqui nós estamos falando de três situações: a pessoa comprovar por si só os seus meios de subsistência, a pessoa que está em trânsito e faz a sua imigração em Portugal, por exemplo, com um visto para a Espanha ou para outro país, que deve comprovar os meios de subsistência suficientes para a viagem do país na qual a sua admissão esteja garantida, ou que não estejam em condições de adquirir, ou que não estejam em condições de adquirir legalmente esses meios. As outras condições são as exceções, por exemplo, termos de responsabilidade, a famosa carta convite, onde uma pessoa, além, né, que não seja aquela pessoa que está passando pelo posto de fronteira ali, ela vai garantir os meios de subsistência daquela pessoa. Mas ao final, sempre os meios de subsistência eles são importantíssimos para a entrada no país. Atenção. Vamos continuar a nossa leitura então. Para efeitos de entrada e permanência, devem os estrangeiros dispor em meios de pagamento per capita dos valores fixados por portaria dos membros do governo responsáveis pelas áreas de administração interna, do emprego e da segurança social, os quais podem ser dispensados aos que provem ter alimentação e alojamento assegurados durante a respectiva estada. Este item 2, volta aqui para mim, ele vai tratar justamente da nossa portaria que nós vamos estudar hoje. O nosso foco é o artigo 11º e vai trazer a portaria, que é o mais importante, tá? Neste ponto, o que que nós temos que observar aqui? O pagamento, dispor em meios de pagamento, em cartões,
ou seja, em dinheiro líquido disponível, tá bem? Um valor per capita, ou seja, este valor dos meios de subsistência é calculado sempre individualmente por cada pessoa e existe uma regra aqui. Antes de ir para a portaria, que nós vamos ver, nós vamos ler então o ponto 3 desse artigo 11º e vamos partir para o nosso estudo da portaria e então nós vamos depois entender o processo de cada tipo de visto, como que funciona e fazer um pouco dessas discussões. Se tu tiver dúvidas sobre este tópico de meios de subsistência, tu deixa nos comentários, tá? Outro ponto importante: dúvidas que não dizem respeito a meios de subsistência neste vídeo, neste encontro 3 da Lei de Estrangeiros Descomplicada, não serão respondidas, tá bem? Número 3. Os quantitativos fixados nos termos do número anterior, ou seja, o quantitativo dos meios de subsistência per capita, segundo a portaria, são atualizados automaticamente de acordo com as percentagens de aumento da remuneração mínima nacional mais elevada. Vamos então à nossa portaria dos meios de subsistência. É a portaria 1563 de 2017 que trata sobre os meios de subsistência dos cidadãos estrangeiros. Presta atenção no seguinte: vamos ler essa parte introdutória para que vocês tenham a noção da construção, do histórico, de como que chegamos até essa portaria. É o seguinte: a Lei 23/2007, que é a nossa Lei de Estrangeiros, ela definiu o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento dos cidadãos do território nacional. A suficiência de meios de subsistência constitui uma condição para entrada e permanência em território nacional, bem como para concessão e renovação de documentos que formalizem a residência do estrangeiro. Então, de harmonia com o disposto no diploma citado na Lei de Estrangeiros e o respectivo decreto regulamentar, que é o Decreto 84 do mesmo ano, é importante que nós observemos que, através dessa portaria, vão ser fixados critérios uniformes que vão definir os meios de subsistência que devem dispor os cidadãos estrangeiros para entrada, permanência ou residência em território nacional. O conceito dos meios de subsistência atende ao disposto no Código Comum de Fronteiras, e o critério de determinação dos meios ora escolhidos toma por referência a retribuição mínima mensal garantida. Ou seja, nós vamos partir sempre do salário mínimo. Hoje, em setembro de 2023, o salário mínimo vigente em Portugal é de 760 euros, então nós sempre vamos observar este parâmetro do salário mínimo, tá? O objeto. A presente portaria fixa os meios de subsistência que devem dispor os estrangeiros. Já falamos sobre isso. Meios de subsistência, aqui está o que nos importa. Para efeitos da presente portaria, considera-se meios de subsistência o quê? Os recursos estáveis e regulares que sejam suficientes para as necessidades essenciais do cidadão estrangeiro e, quando seja o caso da sua família, designadamente para alimentação, alojamento, cuidados de saúde e higiene nos termos do disposto da presente portaria. Vem aqui comigo agora, eu quero fazer uma reflexão agora. Aquelas pessoas que estão a solicitar vistos de residência ou vistos em geral para Portugal, elas devem apresentar os meios de subsistência, tá? O que que fala o ponto primeiro? Que são recursos estáveis e regulares. Nós já observamos que existem indeferimentos e projetos de indeferimentos, não só dos pedidos de autorização de residência já em Portugal, mas também dos pedidos de vistos, quando não está claro a origem e a regularidade dos valores. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, origem e regularidade dos valores vão dizer muito em relação ao recurso estável e regular. Ou seja, uma vez que eu comprovo a origem e a regularidade, eu estou comprovando que o meu recurso é estável e regular, tá? Por isso que num visto é importantíssimo, ainda que não tenha lá no checklist da VFS, por exemplo, ou do consulado, que você faça uma declaração explicando aqueles valores que vocês estão apresentando, que eles têm origem
irregularidade em tal situação. É a origem proveniente de salários, é proveniente de fundos de investimento, de poupanças, de doação, de compra e venda de imóveis, não interessa. Eu preciso comprovar a origem e regularidade dos valores, e isso vale para vistos e autorizações de residência. E há muitos projetos de indeferimento quando não se especifica claramente a origem e a regularidade do valor que você está apresentando, tá? Vamos ao segundo ponto. Um outro ponto importante, deixa eu mostrar para vocês. Olha só aqui, ó. Designadamente para alimentação, alojamento, cuidados de saúde e higiene. Aqui vem um ponto que eu tenho interpretação nesse sentido e percebo que muitos consulados também têm nos momentos de solicitação de visto, que o dinheiro, o valor comprovado para os meios de subsistência, eles devem comportar e eles são calculados para que comportem justamente alimentação, alojamento e cuidados de higiene e saúde. Ou seja, é de forma ampla e global, alimentação e alojamento principalmente. Por isso que quando eu falo em apresentar um termo de responsabilidade ou uma carta convite somente para alimentação ou somente para o alojamento, não soa válido isso, não é? Vocês entendem que é um pouco confuso? Por quê? Se eu comprovo meios de subsistência, eu estou dizendo que eu tenho condições para alojamento e alimentação. Eu não tenho como fracionar, a legislação não me dá essa oportunidade de fracionar. Dizer, pronto, se eu preciso apresentar para você um valor de um salário mínimo por mês e eu posso apresentar um salário, hoje é 760, um salário de 500 euros, ou melhor, vamos inverter a situação, um salário de 300 euros e os outros 460, eu apresento um termo de responsabilidade dizendo que aquilo se refere ao alojamento, isso não vai ser aceito. Ou é tudo ou é nada. Então, para não ter erro, e aí aqui, claro, que comportam exceções, a depender do caso, mas para não ter erro, vamos pensar no seguinte: utilizamos o termo de referência, o valor de referência de 760 euros hoje para setembro de 2023 e vamos aplicar ele para justamente comprovar o alojamento e a alimentação, além dos cuidados de higiene e saúde. Seguimos. O critério para a determinação dos meios de subsistência é efetuado por referência ao salário mínimo, que vai ser atento às respectivas natureza e regularidades líquida de cotizações para a segurança social com a seguinte valoração per capita em cada agregado familiar. O que que significa? O bruto é o líquido, desconta a parte da segurança social e é o que sobra, ok? Nós vamos ter o seguinte: para o primeiro adulto, 100% do salário mínimo. Para o segundo adulto, 50% do salário mínimo. E para o terceiro adulto, crianças e jovens com idade inferior a 18 anos e filhos maiores a cargo, 30% do salário mínimo. Volta aqui comigo. Eita, que preciso de água e não trouxe água. Vamos lá. Eu quero propor para vocês, deixa eu pensar aqui se eu consigo abrir. Vamos criar uma situação hipotética para que a gente possa entender o funcionamento dessa lei, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma fonte que seja bacana da gente poder fazer aqui. Vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Situação hipotética. Vamos pensar na autorização, no pedido de autorização de residência. Bom? Então, uma situação hipotética para um pedido de autorização de residência. Essa autorização de residência, depois a gente vai estudar na lei pelo artigo 89. Opa, desculpa, pelo artigo 98, ou seja, reagrupamento familiar. Isso é bom para aquelas pessoas que estão no aguardo do reagrupamento, para ver se elas preenchem as questões da legislação. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, aqui. Reagrupamento familiar. Vamos ver
Quem são os membros da família? Nós temos um homem de 30 anos, nós temos uma mulher ou um homem, enfim, tanto faz, de, coloca lá, 34 anos. Nós temos esse homem e essa mulher são casados, nós temos um filho de 7 anos, nós temos um segundo filho de 10 anos e nós temos. Não vou complicar, vamos deixar aqui. O que que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa fazer o seguinte: o homem de 30 anos, ele tem que ter 100% do salário mínimo, que é igual a 760 euros. A mulher de 34 anos, ela tem que demonstrar 50% do salário mínimo. Ou seja, qual é o valor aqui? Olha, eu querendo que vocês me respondam, eu estou gravando. 380 euros? Ai, ai, ai. Vamos recorrer à calculadora. 760 dividido por 2, 380. 380 euros. Nós vamos ter, para cada filho, o valor equivalente a 30% do salário mínimo. Ou seja, os dois filhos aqui, cada um com 30% do salário mínimo. Qual é o valor de 30% de 760? Então, nós vamos pegar 760. Deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês. 760 e vamos multiplicar por 30%. 228. 228 euros. 228 euros, tá? Perfeito. Qual é o valor total que deve ser apresentado para fins de comprovação de meios de subsistência? Qual será? Nós vamos somar 760. Deixa eu diminuir isso aqui. Aqui. Então, nós vamos somar 760 mais 380 mais 228 mais 228 e nós vamos ter o valor total de, calcula aqui comigo, 760 mais 380 mais 228 mais 228, 1.596 euros. Lembrando que este deve ser o valor líquido após a dedução de segurança social. Tá bem? Tá claro isso para vocês? Espero que sim. Tá bem? 1.596 euros é o valor total que nós temos que apresentar para uma família composta de um homem, uma pessoa, um adulto, vamos mudar essa palavra aqui, adulto, de 30 anos, o segundo adulto, ó, vou colocar assim, ó, primeiro adulto, que é exatamente como diz a lei, segundo adulto, filhos menores, tá bem? Então, duas pessoas adultas e dois filhos menores, o valor de 1.596 euros. Espero que tenha ficado claro essa informação, que é o que está aqui. Primeiro adulto 100%, segundo adulto 50% ou mais adultos, crianças e jovens com idade inferior a 18 e filhos maiores a cargo, 30%. Para entrada e permanência em território, para entrada e permanência de cidadão estrangeiro titular de visto de trânsito de curta duração ou admitido sem exigência de visto nos termos e convenções internacionais de que Portugal seja parte, deve o mesmo deter ou estar em condições de adquirir legalmente em meios de pagamento per capita o valor equivalente a 75 euros por cada entrada,
acrescido de 40 euros por cada dia de permanência. Vamos pensar no seguinte. De novo, cadê a nossa telinha aqui? Situação de turismo, tá? Vamos pensar na situação de turismo. Vou separar aqui para vocês não se perderem. Deixar grandinho aqui. Ok. Na situação de turismo, nós vamos ter aqui uma pessoa que irá passar 20 dias em Portugal. Qual é a regra da legislação? Para a entrada, 75 euros, mais 40 euros aqui, mais 40 euros por cada dia de permanência. Atento com isso? Por cada dia de permanência. Ou seja, a formulazinha ficaria assim: 40 vezes 20 dias. Certo? Para não ter erro aqui, opa, deixa eu voltar aqui. O valor total vai ficar em 40 vezes 20, 800, mais 75, 875 euros. Espero que tenha ficado claro isso, que isso é muito importante. Vamos lá. 75 euros por cada entrada, acrescidos de 40 euros por cada dia de permanência. Os quantitativos referidos no número anterior podem ser dispensados ao cidadão estrangeiro que prove ter alojamento e alimentação assegurados durante a respectiva estada, ou que apresente termo de responsabilidade, tá bem? Que nós vamos falar no próximo artigo, que é o artigo 12, que vai ser no nosso próximo encontro. O cidadão que subscreva o termo de responsabilidade, que se refere ao número anterior, deve dispor de meios de subsistência determinados no disposto no 2, ou seja, ele tem que dispor e comprovar isso também, tá? Ah, lá, lá. Pessoal, nós vamos entrar na questão dos vistos aqui. Já estamos chegando a 30 minutos do nosso vídeo. Eu vou deixar essa parte para o próximo vídeo, onde nós vamos discutir as questões ainda sobre meios de subsistência, que é muito importante, e vamos falar sobre os vistos de estada temporária. Nós vamos falar sobre os vistos de residência. Olha como tem várias regras aqui para aprender. Nós vamos falar sobre prorrogação de permanência, sobre autorização de residência temporária, permanente, o reagrupamento familiar, a autorização de residência do titular, estatuto de longa duração, os casos em exceção e tudo mais. É muito conteúdo, então volta aqui comigo. Como está fechando já 30 minutos, eu quero que tu deixe as tuas dúvidas referente a isso tudo que nós já falamos. E deixa teu like, compartilha esse vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato. Aqui estão os contatos também na descrição do vídeo dos meus canais, tanto do Instagram, WhatsApp e por aqui mesmo eu sempre venho e respondo vocês, tá? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro para trabalhar um pouco mais sobre a Lei de Estrangeiros Descomplicada. Seguimos então, mas esses pontos importantes já vão servir aí para vocês terem uma luz sobre o que nós vamos ver mais à frente, que são os detalhes para os vistos, para as autorizações de residência, para as questões de reagrupamento, que nós já falamos hoje, mas vamos retomar tudo isso e estudar mais a fundo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, vamos nos falando. Tchau, tchau.